E se eu te dissesse que a vida que você tanto deseja, aquela que às vezes ousa imaginar quando está sozinho, em silêncio, longe dos olhares que te julgariam, já existe, não como uma possibilidade distante, mas como uma frequência que pulsa neste exato momento em algum ponto do universo, apenas esperando que você se alinhe a ela? E se eu te dissesse que essa realidade não é fantasia, mas uma herança espiritual, esperando para ser reivindicada? Não estou falando de otimismo, estou falando de verdade. Uma verdade antiga como o tempo, sussurrada por mestres esquecidos, codificada nas escrituras, vivida em silêncio por aqueles que despertaram. E hoje, você tem a chance de ouvir esse sussurro com nitidez. E talvez, só talvez, decidir que chegou a hora de viver a partir dele. Existe uma prisão na qual quase todos nós nascemos. Ela não tem grades, não tem muros, mas é mais eficaz que qualquer cela de concreto. É a prisão da espera, a prisão do quando. Quando eu tiver dinheiro, quando eu for reconhecido, quando eu for amado, quando tudo mudar, quando a vida me permitir. Essa cadeia invisível nos ensina que é preciso ver para crer, que é necessário provar para merecer, que o mundo externo decide o nosso valor. Mas isso é mentira. Uma mentira profunda, sedutora, uma mentira que mantém milhões de pessoas vivendo como sombras de si mesmas. George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como uma máquina. Reage, repete, acredita que é livre, enquanto se arrasta dentro dos mesmos padrões automáticos, dia após dia. Mas ele também dizia que é possível despertar. E o despertar começa quando você inverte a ordem do jogo. Quando, ao invés de ver para crer, você escolhe crer para ver. Crer para ver. 3 palavras simples, mas que carregam uma revolução. Elas não significam fingir, significam habitar. Não pedem que você apenas imagine, pedem que você encarne, que passe a se mover, pensar, falar, decidir como quem já chegou. Porque só assim, só quando você age como o ser que deseja ser, é que a realidade externa começa a se reorganizar. O universo não responde à sua carência, ele responde à sua vibração. E a vibração mais poderosa que existe é a que nasce da certeza interior. Mas quem você seria se soubesse, com absoluta convicção, que tudo o que você deseja já é seu? Como você se levantaria pela manhã? Com que ritmo caminharia? Quais pensamentos te acompanhariam enquanto toma café, enquanto observa o céu pela janela? Quem você seria sem o medo, sem a dúvida, sem a necessidade de provar algo a alguém? Você seria você, finalmente. Não o personagem, não a máscara, mas o ser essencial que habita no centro do seu peito, esperando o dia em que você terá coragem de parar de mendigar migalhas e se sentar à mesa do banquete da existência. Porque é isso que você é, um herdeiro do invisível. Napoleon Hill, após 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos da história, Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, descobriu uma verdade que muitos preferem ignorar. Essas pessoas não agiam baseadas no que viam. Elas agiam baseadas no que sabiam, mesmo quando o mundo inteiro dizia o contrário. Quando tudo ao redor era escassez, elas agiam com abundância. Quando tudo era dúvida, elas respondiam com convicção. Elas não esperavam, elas criavam. Porque haviam entendido uma das leis mais duras da vida. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E ser, esse verbo tão simples, é onde mora a transformação. Porque para ser quem você nasceu para ser, você precisará deixar morrer quem aprendeu a ser. Vai precisar abandonar velhos hábitos, pensamentos vencidos, desculpas que te aquecem à noite mesmo enquanto sufocam sua alma. Vai precisar parar de contar aos outros e a si mesmo a velha história de por que não dá, porque é difícil, porque você não é suficiente. Essa história está te matando devagar.
em silêncio, está consumindo sua potência, sua presença, seu poder, e você sabe disso. Sente isso nos ossos. Sente quando olha para o celular e nada te preenche. Sente no domingo à noite, quando algo em você murcha. Sente quando sorri por fora, mas por dentro há um grito que não tem coragem de ser expresso. Chega, basta. Esse roteiro de autossabotagem precisa acabar aqui. Você já passou tempo demais sendo o que esperavam de você. Já escutou vozes demais que nem eram suas. Já se moldou demais a formas que te esmagam. Agora é hora de romper, de sair do teatro, de descer do palco e caminhar de volta para dentro, onde vive o ser que sabe quem é. Não é à toa que Gurdjieff dizia: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Você não é esse corpo cansado, não é esse número de CPF, não é essa dívida, não é esse currículo. Você é uma presença viva, inteligente, criativa, poderosa. E se continuar esperando que algo lá fora mude para só então viver diferente, você vai atravessar a vida como um estranho na própria casa. Então, ouça com atenção o que vou te dizer agora. Você pode agir como quem já venceu. Não por arrogância, não por ilusão, mas porque em níveis que a lógica não compreende, sua vitória já aconteceu. O tempo não é linear como nos ensinaram. O tempo é espiral. E o que você chama de futuro é, na verdade, uma frequência. Ou você se sintoniza com ela, ou não. E a forma de sintonizar é agir a partir dela. Agir com a confiança de quem já recebeu. Agir com a postura de quem já pertence. Agir com a gratidão de quem já foi abençoado. Essa é a chave. Esse é o código. Esse é o início do verdadeiro despertar. A partir de hoje, toda vez que a dúvida bater, você vai se lembrar disso. O universo não está esperando que você conquiste para te entregar. Ele está esperando que você se torne. E tornar-se é um ato interno, silencioso, íntimo. Não precisa de aplausos, não precisa de plateia. Precisa de presença, de compromisso, de coragem, de fé e, acima de tudo, de decisão. Porque enquanto você estiver dividido, os céus estarão em silêncio. Mas no instante em que você se posicionar, o invisível começará a agir em seu favor. Você foi treinado para sobreviver, mas nasceu para transcender. Você foi condicionado a repetir, mas foi desenhado para criar. E no centro de todas essas possibilidades existe uma escolha, não entre o sucesso e o fracasso, mas entre a verdade e a mentira. A mentira de que você precisa esperar e a verdade de que você já é, hoje, agora, neste exato instante. Então me diga, se você já fosse quem nasceu para ser, o que faria agora? E essa pergunta não é retórica, é um chamado. Imagine agora um jardim, mas não um jardim qualquer. Imagine um solo profundo, escuro, fértil, um lugar silencioso que aguarda pacientemente por uma decisão sua. Esse solo é a sua mente subconsciente, e cada pensamento que você repete, cada palavra que você diz com emoção, cada imagem mental que você revisita com frequência, tudo isso são sementes. E o que for plantado ali, o que for repetido ali com verdade, inevitavelmente crescerá. Não importa se é uma flor ou uma erva daninha. Esse jardim não julga, ele apenas obedece. E talvez seja justamente aí que começa o drama da sua vida. Porque por décadas, sem saber, você tem sido jardineiro distraído, plantando medo sem perceber, regando crenças de escassez, podando os galhos da esperança antes mesmo que ela floresça. E o mais cruel, acreditando que esse jardim selvagem que cresceu dentro de você é natural, quando na verdade ele é apenas fruto de abandono, de silêncio, de negligência espiritual. Quantas vezes você se pegou dizendo, mesmo que só em pensamento, eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, já estou velho demais, minha chance passou. Palavras simples, inofensivas até.
mas ditas com emoção, repetidas em dias nublados, em noites de insônia, em momentos de crise. Essas palavras se enraizam, e o seu jardim obediente responde. Ele diz: sim, Senhor, assim será. Se você tem hoje entre 35 e 65 anos ou mais, sabe do que estou falando. Sabe como a vida, aos poucos, vai te moldando. E como esse molde, às vezes, sufoca. Você não acordou um dia e escolheu parar de sonhar. Isso foi acontecendo em silêncio, no cansaço depois de um dia difícil, na conta que não fechava, na resposta que não veio, no amor que não chegou, no talento que não foi reconhecido. E então você foi deixando de plantar, e o jardim, sem direção, começou a ser tomado pelo mato. Mas há algo que talvez você ainda não saiba, ou tenha esquecido. O solo ainda está lá, vivo, pronto, esperando. E o jardineiro ainda é você. Existe uma cena que me acompanha desde criança. Uma mulher, talvez com seus 50 anos, sentada à beira da cama, sozinha, com um álbum de fotos no colo. Ela olha para as imagens do passado como quem observa outra vida. Sorrisos de juventude, viagens, conquistas, filhos pequenos. Mas o olhar dela não é apenas nostálgico. É um olhar que pergunta: onde foi que eu me perdi? Não há resposta. Só silêncio. E naquele silêncio, um nó na garganta. Uma saudade de si mesma. Talvez essa mulher seja você. Talvez seja sua mãe. Talvez seja sua esposa, sua irmã, seu reflexo. E não importa o gênero, porque esse sentimento, essa sensação de ter se perdido de si, não tem rosto definido. Ele apenas dói, silenciosamente. Mas há um detalhe que pouca gente percebe nessa cena. Naquela mesma mulher, naquele mesmo quarto, existe algo pulsando por trás do silêncio. A capacidade de recomeçar. Sim, recomeçar. Mesmo com 55, mesmo com 63, mesmo com 72, porque o solo ainda responde. Porque o subconsciente não envelhece. Ele continua, dia após dia, esperando ordens. E qualquer comando dado com convicção, com intensidade emocional, ainda pode mudar todo o cenário. George Gurdjieff ensinava que o homem dorme em sua rotina, em seus hábitos, em suas repetições, e que somente através do esforço consciente é possível despertar. Mas esse esforço não é uma tortura, ele é um reencontro, uma lembrança, uma escolha, a escolha de não mais permitir que a vida seja apenas sobrevivência. Você não precisa continuar vivendo como se o melhor já tivesse passado, porque essa é a mentira mais cruel que nos vendem com o passar dos anos, que o tempo nos rouba. Mas a verdade é que o tempo só revela o que deixamos de plantar, revela o que aceitamos calados, revela o que poderíamos ter sido e ainda podemos ser. Quantas vezes você já se pegou pensando: se eu tivesse escolhido diferente? Mas e se a escolha ainda puder ser feita? E se você não estiver no fim, mas no começo de algo que até agora você não teve coragem de iniciar? E se o que parece tarde for, na verdade, o momento exato? A pergunta certa nunca é: será que ainda dá tempo? Mas sim: quem eu decido ser a partir de agora? Porque tudo começa com uma decisão, uma imagem, uma emoção. Quando você começa a se ver como alguém digno, como alguém vitorioso, como alguém em paz, e repete essa imagem com consistência, sua mente subconsciente recebe a mensagem. E então, silenciosamente, começa a trabalhar por você. Não com mágica, mas com foco. Você se torna mais atento, mais intuitivo. Você enxerga oportunidades onde antes via apenas barreiras. Você sente quando alguém está mentindo. Você sente quando o caminho certo se apresenta. Você começa a andar diferente, a falar diferente. E os outros notam, mesmo que não saibam explicar. Você já viu alguém assim? Uma pessoa que entra num lugar e muda o ar ao redor, que não precisa gritar para ser ouvida,
que tem um tipo de presença que impõe respeito e serenidade. Essa pessoa não nasceu assim, ela se programou, ela se escolheu, e isso pode ser você. Mas é preciso reeducar a mente, romper com anos de condicionamento, sair do piloto automático, e isso exige algo que o mundo moderno despreza: silêncio, reflexão, tempo consigo. A capacidade de ouvir-se, mesmo quando o que se escuta é desconfortável. Muitos evitam isso. Preferem o barulho, a distração, a rotina entorpecida. Mas você, que está aqui comigo agora, não é um desses. Você está aqui porque algo em você ainda pulsa. Algo em você sabe que é possível mais. Não mais status, não mais aplausos, mais verdade, mais inteireza, mais paz. Esse é o momento de voltar ao jardim. De pegar as ferramentas, olhar para o solo e dizer: a partir de hoje eu planto o que eu quero colher. Não é rápido, não é fácil, mas é real. E acima de tudo é seu. Nenhuma pessoa pode impedir esse movimento, se ele for genuíno. Nenhuma idade pode ser desculpa. Nenhum erro do passado tem mais poder do que a decisão do agora. Você só precisa de uma coisa: começar, com uma imagem, um pensamento, um gesto. Uma manhã em que, em vez de repetir o velho roteiro, você escolhe escrever uma nova cena. Começa pequeno, mas cresce, porque o jardim responde. E a vida que você sempre desejou, aquela que parecia tão distante, pode começar com um simples ato: escolher uma nova semente. Então, o que você vai plantar amanhã? Há um momento na vida em que compreender já não é suficiente. É preciso incorporar. Saber que a mente tem poder já não basta. É necessário assumir o comando. E quando compreendes isso de verdade, algo dentro de ti move-se, como se uma porta antiga se abrisse no fundo da alma. É a percepção de que o pensamento molda a realidade, sim, mas apenas quando sustentado pela disciplina. Não aquela disciplina imposta de fora, rígida, carregada de culpa, mas a autodisciplina, o pacto silencioso que fazes contigo mesmo quando decides dia após dia viver como alguém que já venceu. É fácil manter o foco quando tudo corre bem, mas o que te define não é quem és nos dias bons. É quem escolhe ser quando tudo desaba por dentro e, mesmo assim, te levantas, respiras fundo e segues como quem já conhece o final da história. A autodisciplina é isso. É olhar nos olhos da tentação de regressar ao velho eu e, mesmo sem forças, dizer: hoje não. É calar as vozes que querem ver-te desistir e continuar a caminhar, ainda que com passos trêmulos. George Gurdjieff dizia que o ser humano comum não age, apenas reage. É arrastado pela corrente dos estímulos, pelos humores do dia, pelos impulsos do momento. Só desperta aquele que consegue parar, observar e escolher com consciência. A disciplina, por isso, é o primeiro passo do despertar. Mas como cultivar essa força quando a mente grita, quando o corpo reclama? Quando tudo à tua volta parece pedir que adies mais uma vez? Como sustentar a imagem de vencedor quando a realidade te mostra dívidas, pressões, fracassos? Como continuar firme quando tudo ao redor parece ruir? Pensa por um instante. O que te tira do teu eixo com mais facilidade? Uma palavra atravessada de alguém próximo? Uma má notícia? A comparação com alguém que parece estar anos-luz à tua frente? Repara, essas distrações não são apenas irritantes, são provas, formas discretas de a vida perguntar: estás mesmo comprometido com aquilo que escolheste tornar-te? É por isso que precisamos de criar rituais, rituais sagrados, momentos do dia em que regressas a ti mesmo, realinhas o teu centro, reconectas-te com o teu propósito. E esses rituais não precisam de ser longos ou complexos. Precisam de ser intensos, precisos, deliberados. Imagina começar cada manhã, não com o telemóvel na mão,
mas com um mapa da tua vida diante dos olhos, visualizando a tua vitória, sentindo o sabor da realização, assumindo a identidade de quem já chegou lá. Já experimentaste isso? Já tentaste viver um dia inteiro a partir dessa energia? Partilha nos comentários se já tiveste essa experiência, mesmo que por poucos minutos. Como foi? O que mudou? A tua história pode inspirar outros. E a tua verdade pode tornar-se uma ponte para quem ainda não teve coragem de dar o primeiro passo. Mas atenção, disciplina não é rigidez, não é controlo obsessivo, é foco emocional. É a capacidade de te lembrares, em pleno caos, de quem és verdadeiramente. Gurdjieff dizia que o recordar de si é o início da liberdade. E esse recordar só é possível quando deixas de te distrair com o mundo e começas a cuidar do teu jardim interior com o mesmo zelo com que se cuida de um jardim de orquídeas. Filtras o que entra, observas o que cresce, podes o que sufoca. Mas tens feito isso? Ou tens deixado a tua mente aberta como uma casa sem porta, por onde entra todo tipo de lixo emocional, pensamentos de escassez, julgamentos e ruído alheio? Quem tem habitado no palácio da tua mente, reis ou traidores? Ideias que te fortalecem ou que te diminuem? Repara em como as pequenas coisas moldam a tua frequência. Um vídeo visto por impulso, um comentário passivo-agressivo, uma conversa repetitiva com alguém que vive a queixar-se. Tudo isso contamina, lentamente, invisivelmente. E, quando dás por isso, já voltaste a ser quem não querias mais ser. Por isso, blindar a mente é tão essencial como escovar os dentes. É higiene espiritual, é amor próprio em estado puro. Talvez seja por isso que algumas pessoas parecem envelhecer emocionalmente com o tempo. Não porque envelheceram no corpo, mas porque deixaram de cuidar daquilo que consomem. Deixaram de escolher. E quando deixas de escolher, o mundo escolhe por ti. Os meios de comunicação escolhem o teu humor. As redes sociais escolhem o teu valor. As circunstâncias escolhem o teu destino. Mas tu não estás aqui para viver assim. Pois não. Não chegaste até aqui por acaso. Algo em ti está a despertar. Algo em ti está a dizer: preciso de mais. Não mais conquistas exteriores, mas mais verdade interior. Mais coerência entre o que sentes e o que vives. Mais presença, mais direção, mais liberdade. E a liberdade começa no foco. Porque tudo aquilo em que colocas o teu foco expande-se. A escassez que alimentas com medo cresce. A confiança que cultivas com repetição floresce. A dúvida que aceitas paralisa. E o poder que assumes transforma. O foco é o volante da tua mente. E se não és tu a segurá-lo com firmeza, então alguém ou algo está a conduzir por ti. Reflete comigo. Quantas das tuas decisões nos últimos dias foram realmente tuas? Quantas das tuas reações nasceram do teu eu consciente e não do piloto automático? E ainda mais importante, quem queres ser quando ninguém está a ver? Partilha isso nos comentários. Sem máscaras, sem filtros. Que parte de ti ainda está a lutar contra essa transformação? Que voz ainda te sabota quando te aproximas da tua vitória? Falar disto não é fraqueza, é coragem. É o primeiro passo para a alquimia da mente. Porque a mente é assim, um caldeirão. Se colocares medo, sai ansiedade. Se colocares crítica, sai insegurança. Mas se colocares foco, disciplina e fé, o que sai é milagre. E esse milagre não é sobrenatural. É humano, real, palpável. És tu a viver a tua verdade com a intensidade que ela merece. George Gurdjieff ensinava que o ser humano só desperta quando a dor de permanecer adormecido se torna maior do que o medo de acordar. Talvez hoje seja esse dia para ti. Talvez agora seja o momento exato em que a dor de viver aquém do teu potencial finalmente se tornou insuportável. E se for, que assim seja. Que essa dor seja a tua senha de entrada para uma nova vida. Uma vida de lucidez, presença e propósito.
A disciplina é o teu grito silencioso para o universo, é o teu sim diário à tua própria grandeza. Não se trata de ser perfeito, trata-se de ser comprometido com a verdade, com o despertar, com aquilo que pulsa dentro de ti, mesmo quando tudo lá fora te diz para parares. Então, diz-me, qual vai ser o teu primeiro ritual de vitória amanhã de manhã? Já te perguntaste por que motivo algumas pessoas, mesmo perante o fracasso, continuam a caminhar com os olhos a brilhar, enquanto outras, ao primeiro tropeço, se quebram por dentro como vidro fino? O que separa aquele que cai e se levanta daquele que cai e permanece no chão? Não é a sorte, não é o talento, e muitas vezes nem sequer é a preparação técnica. É algo mais profundo, mais visceral, mais invisível. É a forma como essas pessoas interpretam a dor. A derrota, por mais cruel que pareça, não é o fim. É um ponto de viragem. É o intervalo entre aquilo que foste e aquilo que estás prestes a tornar-te. Napoleon Hill descobriu algo surpreendente após analisar centenas de casos de empresários, inventores, artistas e líderes mundiais. Mais de 70% das pessoas que alcançaram sucesso em grande escala fizeram-no imediatamente após enfrentarem a sua maior derrota. Não antes, depois. Foi no fundo do poço que a maioria encontrou o mapa para a saída. Foi ali, onde tudo parecia perdido, que algo novo nasceu. Por quê? Porque quando tudo desmorona, quando o chão desaparece debaixo dos pés, deixas de fingir, deixas de negociar com a tua mediocridade, deixas de tentar agradar e começas, pela primeira vez, a escutar aquela voz que silenciaste durante anos, aquela voz que não grita, que não acusa, que não exige, mas que sussurra verdades impossíveis de ignorar. A dor purifica-nos, a dor reposiciona-nos, a dor, quando acolhida, realinha-nos com aquilo que viemos ser. Já viveste algo assim? Já passaste por um momento de ruptura tão intenso que, apesar de ter doído, saíste dele diferente? Mais forte, mais inteiro, mais lúcido? Se sim, partilha nos comentários. A tua história pode ser a luz que alguém precisa neste momento. E se ainda não passaste por isso, ou se estás a passar agora, sabe que não estás sozinho. Todo ser humano que despertou passou antes por um incêndio interior. Não é punição, é renascimento. Vejamos o caso de Thomas Edison. Em 1914, um incêndio destruiu quase por completo o seu laboratório, onde guardava invenções, anotações e experiências de uma vida inteira. Tinha 67 anos. Quando o filho correu ao seu encontro, esperando ver desespero, encontrou Edison sereno a observar as chamas. E o que ele disse foi: "Chama a tua mãe, ela nunca mais verá algo assim. Queimamos todos os nossos erros, amanhã começamos de novo." 3 semanas depois, apresentou ao mundo um novo projeto. Edison compreendia aquilo que poucos compreendem. A perda, por vezes, é a única forma de abrir espaço para o inédito. Consegues imaginar a coragem emocional necessária para, diante do que parece ser uma tragédia, manter viva a fé? Não aquela fé ingênua que espera milagres de braços cruzados, mas uma fé ativa, inabalável, que vê na queda a semente da ascensão. Essa fé nasce de um desejo ardente, não de um querer superficial, mas de uma obsessão construtiva. Um porquê tão poderoso que atravessa o medo, o cansaço e a dúvida como uma lâmina atravessa o nevoeiro. Já descobriste o teu porquê? O que dentro de ti é tão importante que te faria tentar mais uma vez mesmo quando todos já desistiram? O que, se não for vivido, deixará a tua vida incompleta, silenciosa, vazia? Encontrar esse desejo não é um luxo, é sobrevivência, porque é esse desejo que te levanta nos dias cinzentos. É ele que sustenta a tua disciplina. É ele que te mantém firme quando mais ninguém acredita. George Gurdjieff dizia que todo o ser humano carrega em si um chamamento.
Mas esse chamamento é abafado pelas distrações do mundo. É sufocado por obrigações, ruídos, compromissos que parecem urgentes. E assim, passamos a vida a adiar o que realmente importa, até que algo acontece. Uma perda, uma doença, um colapso. E nesse instante, aquilo que parecia importante revela a sua insignificância. E aquilo que estava esquecido volta a brilhar com a luz de uma urgência sagrada. Há uma história pouco conhecida sobre o fundador da Honda, Soichiro Honda. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sua fábrica foi bombardeada 2 vezes. Sem recursos, sem apoio, poderia ter desistido. Mas recolheu latas de gasolina deixadas pelos aviões americanos e usou-as para reconstruir as suas máquinas. Quando tudo faltava, usou o que tinha, porque desistir não era uma opção. O desejo ardente que nele ardia não era negociável. E anos depois, o seu nome tornar-se-ia um dos mais respeitados da indústria mundial. Mas não precisamos de ir tão longe. Talvez conheças alguém que, mesmo sem fama, carrega esse fogo. Um pai que acorda cedo todos os dias para trabalhar, mesmo sem reconhecimento. Uma mãe que insiste em sorrir, mesmo sem ajuda. Um amigo que, em silêncio, continua a tentar, mesmo quando ninguém o vê. Essas pessoas são os heróis anônimos do desejo ardente. E talvez tu também sejas um deles, mesmo que ainda não te tenhas reconhecido. E se fores, chegou a hora de deixares de te esconder, de deixares de fingir que tanto faz. Porque não faz. Tu sabes disso. Tu sentes isso. Cada vez que te traz, uma parte de ti adormece. E tu não vieste aqui para dormir. Vieste para arder. Vieste para construir. Vieste para te tornares. Não com pressa, não com desespero, mas com firmeza. Por isso, olha para dentro agora. De verdade, esquece as distrações. Esquece o que esperam de ti. Esquece o medo de parecer vulnerável. E responde o que já não podes adiar. O que precisas de fazer antes que seja tarde. O que, se for deixado de lado, te fará sentir que não viveste plenamente. Essa pergunta dói, mas é ela que te liberta. E uma vez que a resposta surgir, mesmo que em sussurros, a tua missão será proteger esse fogo, alimentá-lo, cuidar dele como se fosse a última vela acesa num mundo escuro. Porque esse fogo é o teu guia. E enquanto ele arder, não estarás perdido. Tu já tens tudo o que precisas. Falta apenas permitires-te arder. Arder as velhas desculpas, as máscaras, as concessões. Arder a ideia de que é tarde demais. Arder o medo de começar pequeno. E das cinzas do que já não és, nascerá quem sempre foste. Então eu pergunto-te, qual é o desejo que ainda arde dentro de ti, mesmo quando tudo à tua volta tenta apagá-lo? Chega um ponto da jornada em que o silêncio não é mais vazio, é resposta. Onde tudo o que você procurava fora, você encontra dentro. Onde aquilo que antes era angústia se transforma em clareza. E é aqui que você começa a entender que não se trata mais de correr atrás, de conquistar ou de se provar. Trata-se de ser, de habitar uma frequência de completude, mesmo que o mundo ainda não tenha acompanhado a sua transformação. É nesse ponto que a gratidão deixa de ser uma formalidade para se tornar um estado de existência. Não a gratidão comum, aquela que depende do que se vê, mas a gratidão radical, aquela que vem antes, que antecede a manifestação, que brota da certeza profunda de que tudo o que você imaginou com fé já existe. Gratidão como linguagem da alma, como declaração vibracional de que você já chegou. Poucos compreendem esse poder, porque fomos ensinados a agradecer depois do milagre, não antes, a confiar no que se pode tocar, não no que se pode sentir. Mas o universo, como tudo que é vivo, responde à coerência. E a maior coerência que existe é se portar com gratidão pelo que ainda não é visível, mas já é verdadeiro dentro de você. Essa postura muda tudo. Muda a sua expressão, a sua voz,
os seus pensamentos, o seu campo vibracional. E quando isso muda, tudo muda. George Gurdjieff dizia que o ser desperto age no mundo como quem já vê aquilo que os outros ainda não veem. Ele não espera que as circunstâncias mudem para então se transformar. Ele se transforma e as circunstâncias seguem. Esse é o poder da lembrança de si. Quando você se lembra de quem é e de quem sempre foi, o jogo inteiro vira. E o que antes era medo, vira missão. Pense nisso. Qual seria o impacto na sua vida se você acordasse amanhã com a plena convicção de que a sua vitória já é real? Como seria o seu caminhar, o seu olhar, as palavras que você escolheria, as pessoas com quem você se conectaria? Qual seria o filtro que guiaria suas decisões? A pessoa que já venceu permitiria certos abusos? Aceitaria certos convites? Repetiria certos hábitos? A resposta para essas perguntas não está nos livros, nem nos gurus. Ela está no seu corpo. Nas sensações que surgem quando você visualiza a sua versão plena. Você sente leveza, expansão, um calor no peito? Esse é o sinal. O corpo não mente, ele responde à verdade com vibração. E cada vez que você retorna a esse estado, mesmo por alguns minutos, você fortalece o campo magnético da realização. Você sintoniza a sua estação com aquilo que já é seu. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Essa gratidão antecipada não funciona se for encenada. Ela só funciona quando é verdadeira. Quando vem acompanhada de fé incondicional. E fé, como nos ensinou Napoleon Hill, não é otimismo cego. Fé é convicção emocional. É um saber profundo que se recusa a negociar com a dúvida. É um posicionamento interno que declara: isso já é meu. Não porque você tem todas as provas, mas porque você tem todas as certezas. E aqui entra o ponto mais profundo de todos. Quando você agradece com essa verdade no peito, você dissolve a separação entre você e aquilo que deseja. Você sai da posição de pedinte e assume a posição de co-criador. Você não está mais desejando, você está reconhecendo, está reivindicando, está colapsando a realidade a seu favor. Sinta isso agora. Sinta gratidão por tudo aquilo que ainda está por vir, como se já tivesse acontecido. Feche os olhos, se quiser. Imagine a cena. O dia em que tudo se concretizou. A mensagem que chegou. O abraço que você deu. O lugar onde você acordou. O olhar de quem você ama. O espelho te devolvendo orgulho em vez de cobrança. Sinta tudo isso como real. E agora agradeça. Agradeça com o corpo inteiro, com o peito, com os olhos, com a respiração. Diga: obrigado. Diga: eu recebo. Diga: já é. Você não faz ideia do impacto que esse pequeno ritual pode ter. Se for feito todos os dias, com verdade, ele realinha a sua alma. Ele ensina ao seu subconsciente que não há mais espaço para dúvida, que a decisão foi tomada, que o mundo agora precisa se adaptar à sua vibração. E como uma onda silenciosa, essa vibração começa a ecoar. Pessoas te percebem, oportunidades surgem, obstáculos se dissolvem. O mundo externo se curva diante da sua convicção interna. Mas esse estado precisa ser cultivado, alimentado, sustentado. Ele não é automático. Ele não resiste à distração, ao medo, à comparação. Por isso, mais do que compreender, você precisa cuidar. Cuidar da sua mente como quem cuida de uma criança preciosa. Cuidar da sua atenção como se fosse ouro. Cuidar das suas palavras como se fossem feitiços, porque elas são. E quando você cuida da sua frequência, quando vive em gratidão antes da prova, quando se move como quem já chegou, então, inevitavelmente, você chega. Porque a vida não resiste à coerência vibracional de alguém que já se tornou. Ela simplesmente responde, e responde com precisão. É por isso que o último passo antes da manifestação plena é o mais sutil e o mais poderoso. Você para de tentar, para de buscar, para de se esforçar. Você simplesmente vive a partir de onde já está.
Você não pede, você declara, você não espera, você reconhece, você não se apressa, você confia. E nessa serenidade ativa, nessa gratidão silenciosa, nessa fé vibrante, tudo floresce. Talvez você já sinta isso. Talvez algo em você já tenha mudado. Talvez você já não consiga mais se enxergar da mesma forma. E isso é bom, porque é sinal de que o velho está morrendo e o novo está nascendo. Um novo você com uma nova visão, nova força, nova direção. E agora, com tudo isso vivo em você, só falta uma coisa: colocar em prática. Traduzir esse estado interno em ação consciente. Dar forma à fé. Transformar gratidão em movimento. Fazer do propósito um hábito. E é exatamente isso que faremos juntos. Agora, você está pronto? Então venha comigo. O próximo passo é o seu plano de poder. Não um plano para sonhar, mas para construir. Não para depois, para agora. Porque se a sua vitória já é, então cada ato seu precisa refletir essa verdade. Vamos transformar a sua energia em direção, o seu desejo em estrutura, a sua fé em realidade. O próximo passo é a materialização, e ele começa agora. Agora que você chegou até aqui, algo já mudou dentro de você. Talvez ainda não saiba dar nome. Talvez ainda esteja tentando entender com a mente o que o coração já começou a sentir. Mas uma semente foi plantada. E se você chegou até este ponto, se ouviu cada palavra, se sentiu cada imagem, se permitiu mergulhar neste processo, então sim, você já não é mais o mesmo. Você cruzou uma linha invisível e não há mais volta. O que existe agora é caminho. Mas mesmo o caminho mais belo pode se tornar confuso sem direção. Por isso, o que vamos fazer agora é ancorar tudo o que você vivenciou até aqui em um plano de ação. Não um plano rígido, sufocado por metas, mas uma bússola, um mapa de retorno a si mesmo. Um roteiro para tornar a fé tangível, a disciplina leve, a visualização viva e a vitória inevitável. Tudo começa na primeira hora do seu dia. Ela não é apenas o início, ela é o alicerce. O que você faz nos primeiros momentos da manhã determina a qualidade das suas decisões, do seu humor, da sua vibração. Então aqui está o primeiro passo. Primeiro, ritual da primeira hora. Seu pacto diário com a sua grandeza. Antes de tocar no celular, antes de abrir a porta para o mundo, sente-se consigo mesmo, em silêncio. Respire. Pegue o seu propósito principal, aquele que você visualizou em detalhes nas partes anteriores. Leia em voz alta. Sinta. Depois, feche os olhos por 5 minutos e imagine sua vida já transformada. Veja, sinta. Ouça, veja-se vivendo sua vitória com as pessoas certas, nos cenários certos, com as emoções certas. Finalize com gratidão. Diga, obrigado, já é. E acredite nessas palavras com tudo o que existe em você. Isso é reprogramação vibracional. É você escolhendo ser antes de fazer. Segundo, dieta mental, a curadoria do seu mundo interior. Você não deixaria estranhos entrarem em sua casa e espalharem lixo pelo chão. Então, por que permitir isso na sua mente? A partir de hoje, escolha com cuidado o que consome. Corte o acesso a conteúdos que te diminuem. Afaste-se, na medida do possível, de pessoas que vivem na frequência da queixa, da crítica, da escassez. Siga perfis que te elevem. Leia livros que te desafiem. Ouça vozes que te lembrem de quem você está se tornando. Você é o guardião da sua frequência. Cuide dela como um jardineiro cuida de flores raras. Terceiro, a regra dos 3 focos: clareza, presença e alinhamento. Todos os dias, ao acordar, defina 3 focos essenciais. Um foco de clareza, algo que você precisa compreender melhor, sobre si mesmo ou sobre o seu caminho. Um foco de presença, uma atitude que você deseja cultivar, ser mais gentil, mais firme, mais verdadeiro. Um foco de alinhamento,
uma ação que te aproxima do seu eu ideal. Escrever, aprender, conectar, criar. Esses 3 pontos são como âncoras no mar do cotidiano. Eles te puxam de volta quando a vida tenta te arrastar. Quarto, o círculo da expansão. Crie sua mente mestra. Você precisa de aliados. Ninguém vence sozinho. Busque, mesmo que aos poucos, se aproximar de pessoas que te elevem. Podem ser amigos, colegas, mentores, até mesmo pessoas que você só conhece virtualmente. Crie um